disciplina. Bom, então, bom dia a todos e todas. É um prazer enorme a gente estar começando aqui a disciplina de métodos, né, para escoamento. A ideia, eu vou compartilhar aqui minha tela, né, e vou tentar, nessa aula de hoje, o que a gente vai fazer é introduzir o que a gente vai estar fazendo no curso, tá? E tentar esclarecer alguns pontos aí para você de como é que a gente vai estar encaminhando, né, as discussões aqui na matéria de métodos numéricos para escoamentos em nano e micro escalas, né? Essa disciplina, ela é uma disciplina que ela foi pensada, né, há um certo tempo foi uma colaboração minha com o professor Rafael e o professor Júlio Meneghini, né? Todos os três professores vão estar contribuindo ao longo do curso, né? Então, aqui a gente mais ou menos está indo na direção, em termos de escalas, o que vai estar sendo desenvolvido no curso. Então, eu vou estar eu sou do Instituto de Física, né? Eu vou estar trabalhando essencialmente na parte de uma visão atomística dessa ideia de escoamento, né, da descrição de fluidos. Depois vai vir o professor Júlio Meneghini, né, junto com o doutor Adriano, né, que ele vai estar comentando sobre a parte dos métodos, que seria um método discreto, né, onde a gente vai estar trabalhando essencialmente na escala, né, de microporos. E, finalmente, o professor Rafael, né, e também com a contribuição do professor Júlio, na parte de dinâmica de fluidos, né, no meio contínuo, né? Então, a gente vai fazer esse balanço, né, ou melhor, essas pontes entre essas várias escalas, e fiquem à vontade, né, durante essa conversa, poderem estar abrindo o microfone, perguntarem quando vocês quiserem, né, seja no chat, eu vou estar acompanhando por aqui, né, seja também abrindo quando vocês acharem que seja pertinente, né, em termos de discussões. Então, a proposta do curso, né, o que eu vou estar trabalhando hoje, essencialmente, é falar um pouco sobre essa estrutura de como vai ser o curso, né? Em seguida, eu vou comentar sobre uma parte, a gente vai dar início nessa discussão sobre as simulações moleculares em multiscala, né, que vai ser a minha contribuição no curso. E, finalmente, comentar um pouco sobre alguns exemplos onde a gente faz essa combinação entre uma descrição de fenômenos em multiscala, né, ou seja, sistemas de interesse, que são usualmente sistemas complexos. Em particular, eu vou estar trazendo um caso que está ligado à área de materiais, né? Então, a gente vai estar falando principalmente da parte de nano e de microfluídica, né, que vai ser essa primeira contribuição aí no curso, tá? Bom, qual que é a estrutura, né? Então, eu vou estar começando essas discussões, né? Aí, no meio do curso, tanto o professor Júlio quanto o Adriano, né, eles vão estar trazendo uma discussão que eu já vou comentar sobre os métodos, que é o método de Boltzmann na rede, né? E comigo também a gente terá o Dr. Alexandre Kish, que vai estar ajudando na parte de dinâmica molecular, né? E, finalmente, o professor Rafael Gioria, que vai estar discutindo a parte do contínuo, né? Então, a gente vai fazer essa ponte, né, em multiscala, saindo desde o atomístico, indo para algo que mesescala, né, com o Boltzmann na rede, e, finalmente, terminando na parte do contínuo. Então, para quem é das engenharias, né, usualmente você pensa no sentido oposto, né? É mais comum você estar exposto a uma descrição do contínuo e aí depois você ir refinando em termos de escalas e chegar no atomístico. Para quem vem da física e da química, a ideia é um pouco vai na direção contrária. E aqui a proposta é, de fato, começar com uma visão atomística, né, e chegar na visão do contínuo, fazendo todas essas pontes entre uma escala e outra. Tá? Bom, a gente vai estar tendo sempre esses encontros, às terças-feiras, das 9 ao meio-dia, né? Onde grande parte desse curso, na verdade, ele foi inspirado em projetos
e colaborações dentro do RCGI, né? Então, quando era presencialmente, as aulas eram no RCGI, mas para essa edição, né, de 2021, a menos que haja alguma mudança aí dentro do cronograma, em termos da reitoria da USP, a gente vai fazer o curso essencialmente à distância, né? E para isso a gente abriu uma página no E-Disciplinas da USP, para quem não está ainda familiarizado, né, esse endereço ele vai estar disponível, eu vou depois encaminhar para vocês. E lá, essencialmente, eu vou estar colocando todos os links das aulas, os slides que a gente vai estar apresentando, bem como todo o material complementar, né, submissões dos projetos. Então, tudo vai estar sendo centrado dentro do E-Disciplinas, né? Além das notas de aula, né, e todas o retorno para vocês quanto às atividades que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo do curso, tá bom? Então, para quem ainda não está familiarizado, depois eu convido para vocês estarem visitando, né, essa página. No momento ainda não tem, após essa aula eu vou estar colocando os materiais que a gente vai estar discutindo aqui. Bom, então, já indo direto, vou ir na parte mais burocrática do curso, depois a gente vai para a parte mais interessante, que de fato é como fazer essas várias conexões, né? Então, essencialmente, como é que a gente vai estar avaliando, né, o progresso de vocês no curso? Então, para cada uma dessas etapas, dessas escalas que a gente vai estar trabalhando, a gente vai estar propondo algumas atividades, né, que são laboratórios. Então, essencialmente, nesse curso, a ideia não é só apresentar a metodologia ou os fundamentos dela, né, mas também que vocês tenham uma noção e possam estar experimentando, né, essa metodologia. Então, isso é extremamente importante para dar uma segurança, né, de como está, de fato, aplicando, né, os métodos e também fazendo essas pontes, né? E a gente também está introduzindo, né, o projeto, que eu já vou comentar rapidamente, né, onde a ideia aqui é que vocês não vão executar, né, o projeto assim, mas propor um projeto baseado nessas ideias em multiscala que a gente vem trazendo, né? Então, mais do que estar executando ou desenvolvendo um projeto ao longo desse período, né, até por conta do tempo, a ideia aqui é que vocês sejam expostos a essas várias metodologias e, a partir das ideias que essas metodologias podem estar trazendo ou contribuindo para alguns dos problemas que são de interesse de vocês, né, a ideia é que vocês possam estar propondo o projeto e defendendo esse projeto, né, como uma ideia, né, mais do que uma execução, tá? E a gente vai seguir, essencialmente, esse critério em termos de avaliação, né? São as atividades, né, que aí vocês vão ter um tempo suficiente para estar executando, né? E o projeto que ele vai acontecer, a apresentação do projeto, ele acontece ao final, no final do ano, tá? Bom, qual que é a ideia do curso, né? Esse curso, na verdade, ele começou como uma conversa foi num café, né, junto com o Rafael, e a gente estava trocando algumas ideias de como, de fato, poderíamos estar colaborando ou criando pontes entre o Instituto de Física, em particular, com a Escola de Engenharia, né, a Poli, Escola Politécnica, e surgiu essa possibilidade de, bom, então, eu acho que um ponto que era em comum entre a gente era a ideia de estar tratando de fluidos, né, e dentro nesse contexto, né, como observar ou descrever a dinâmica de fluidos, né, é algo que a gente carregava para o mesmo sistema, só que a gente tinha diferentes olhares, né? Um estava olhando por um lado atomístico e o Júlio, o Rafael, ele tem um olhar mais para o lado do contínuo, né? Então, nossos objetivos, quando a gente propôs a disciplina, essencialmente está trazendo, né, algumas das ideias quanto técnicas avançadas de simulação, que vocês vão ver que várias das metodologias aqui ou não são comuns, né, para problemas de engenharia, ou também pode não ser comuns para problemas que o pessoal na física ou na química acaba utilizando, né?
Então, a gente vai estar muito interessado na descrição de fenômenos de transporte e dinâmica de fluidos, né? E aí, um ponto importante e interessante dessa disciplina é que toda edição ela é completamente diferente no sentido de quem faz a disciplina são vocês, né? Então, vocês que vão estar vindo com os problemas que vocês têm nos projetos, e aí envolve, né, uma diversidade de possibilidades, de temas, desde a engenharia mecânica, aeronáutica, química, naval. Então, a gente apareceu dentro dos projetos muitas propostas, né, que são bem interessantes, né, desde você fazer a descrição da dinâmica do sangue em artérias e veias, né, ou seja, você pensar num navio, né, e pensar na tinta, né, que você usa no navio para diminuir atrito, né? Então, isso desde o ponto de vista atomístico até o contínuo. Então, você vai ver que é muito rico, né, em termos de possibilidades que a gente possa explorar aqui no curso, né? Bom, então, a ideia é sempre estar pensando em termos desses métodos, né, de simulação de escoamento, e a gente vai estar focando tanto em nano quanto microfluídica, né, e fluídica, a dinâmica de fluidos, né, em larga escala, de tal modo que a gente possa fazer esse acoplamento entre uma visão atomística discreta do problema para uma visão do contínuo, né? E aí eu volto a reforçar que, usualmente, na engenharia, né, é onde o pessoal da engenharia está mais acostumado nessa escala, né? E aqui a gente vai querer trazer uma visão tanto atomística, molecular, né, quanto aí para o pessoal da física e da química, uma visão também do contínuo, né? E acho que talvez o mais importante que é esse acoplamento entre essas várias escalas, né? Então, como a gente faz essa relação, como é que a gente sai do atomístico e chega no contínuo, né? Ou como é que, ou o contrário também, né? Então, quais são as estratégias, quais são as técnicas que você poderia ter, que se tem hoje em dia, do ponto de vista computacional, que permitiria esse tipo de abordagem, tá? Bom, então, o que a gente vai estar tratando, num primeiro momento, né? Essa primeira parte do curso vai ser pensando nas escalas nano e micro, né? E para isso a gente vai estar usando os métodos atomísticos, como a dinâmica molecular e o Monte Carlo, né? Não necessariamente vou talvez trazer em uma das aulas o método de Monte Carlo, e finalmente a rede de Boltzmann, né, que vai fazer a ponte entre a parte atomística e a parte da mesoscala, né? E finalmente, ao final, né, uma vez que a gente tem um entendimento de como descrever esses fluidos numa escala molecular e na mesoscala, como é que a gente pode acoplar essas metodologias junto com a dinâmica de fluidos computacional, que é o mais comum, né, quando a gente está tratando de escoamento, em particular em problemas ligados à engenharia, né? Então, a ideia do curso é exatamente fazer esse caminho, né, entre as diferentes escalas, em particular fazendo a ponte, né, entre essas escalas, que é algo que é pouco, muita coisa ainda está sendo, ainda está em desenvolvimento, né? Mas que a gente vai estar trazendo aqui para vocês várias discussões de como está fazendo, né, esse acoplamento. Tá? Bom, então, qual que é até para... Acho que no início do curso, no início da aula, eu estava conversando com a Ana, né? Até para tranquilizar, apesar de ser físico, né? E várias pessoas, né? Não só eu, o Júlio também é físico, o Adriano e o Alexandro, a ideia no curso é que vocês ponham a mão na massa, né? Essencialmente, a gente vai estar discutindo as bases dessas metodologias, né? Vocês vão fazer uma exploração desses métodos, ou seja, a gente vai, para cada um desses casos, né, vocês vão colocar a mão na massa, literalmente, então fazer simulações usando essas metodologias, para finalmente pensar numa determinada aplicação e que ela vai envolver essas diferentes escalas, né? Então, começar a pensar, né, não apenas na escala em si que você está acostumado, né, mas também nessa conexão entre as diferentes escalas que vão estar compondo o problema ou o sistema que vocês têm interesse, tá?
Bom, então, em termos de método de multiscala, o que a gente vai estar trabalhando essencialmente são os métodos atomísticos, né, como havia comentado. Aqui o foco vai ser na dinâmica molecular, né? Talvez traga alguma coisa ligada ao método de Monte Carlo. A gente vai também estar trazendo os métodos na mesescala, que são as redes de Boltzmann, e aqui a gente vê essa conexão entre como sair do atomístico e chegar nas redes de Boltzmann, né, para finalmente chegar na descrição como na dinâmica computacional de fluidos, onde a gente vai estar tratando ou de diferenças finitas ou de elementos finitos, né? Então, de volumes ou de elementos. Então, dessa forma, vocês vão ter uma visão global de como está descrevendo um fluido, desde a parte atomística até, né, uma visão do contínuo, né? Bom, então, o foco vai ser, de fato, na exploração do método, mais do que nos detalhes técnicos, em termos da descrição matemática deles, né, ou das limitações deles, mas é que vocês ponham a mão na massa, né, literalmente, nessas metodologias e sintam como é que é fazer uma dinâmica molecular, quais são os elementos básicos para você estar executando esse tipo de metodologia, ou da rede Boltzmann, né, ou de elementos finitos, né? E essa experimentação ela vai ocorrer a partir de laboratórios computacionais, né? E aí vem uma questão logística, o curso que eu já vou estar trazendo para vocês, porque visto, né, quando a gente fazia presencialmente, tínhamos acesso aos laboratórios computacionais, né, seja na Escola Politécnica, ou no Instituto de Física, ou na Poli Santos, mas aqui, como estamos remoto, né, uma das ideias, estratégias, é a gente está disponibilizando a máquina virtual para todos vocês, né, de tal modo que vocês possam estar aplicando essas metodologias usando o mesmo setup computacional, ou seja, a mesma configuração em termos de software, né? Obviamente, quem talvez não tenha... Eu vou fazer, logo ao final da aula, uma pesquisa de como é que está, né, o acesso de vocês do ponto de vista computacional, né? A partir desse momento, a gente pensar de como que seria a melhor forma de estarmos procedendo de tal modo que todo mundo tenha acesso, né, a essas ferramentas, tá? Então, isso pode ser usado tanto os computadores ou laptops pessoais de vocês, como também a gente pode disponibilizar, né, algumas contas de tal modo que a gente possa estar executando, né, esses laboratórios de uma forma remota, usando os clusters computacionais dos grupos, né, de tal modo que todo mundo vai poder fazer essas experiências, né, sem problema algum, né? E, finalmente, algumas das aplicações, né, eu coloquei indústria de petróleo aqui, né, mas, na verdade, é só como um dos exemplos, né? Isso pode ser, você traga o problema que você achar mais interessante, né? Aí, ainda na aula de hoje, a gente vai tentar também fazer um recorte sobre qual o perfil de vocês, né? Acho que metade da turma eu conheço, porque está ligada ao grupo. A outra metade, eu não... seria interessante ouvi-los de quais são os problemas, né, que vocês estão atacando no projeto de vocês. Então, fiquem à vontade de estar trazendo os problemas, né, que vocês têm, e a ideia aqui é que a gente possa estar provendo essa visão em multiscala, né, do problema e auxiliando na possibilidade de explorar esses métodos de uma forma mais efetiva, né? Então, a organização ela vai sempre ocorrer dessa forma. No primeiro momento, vai haver uma introdução dessas metodologias, né? Em seguida, logo em seguida, a gente já vai fazer laboratórios desses métodos. Então, com isso, vocês têm uma base sobre o que é o método que vai estar sendo explorado, né? Bem como vocês vão colocar, né, vão executar esses métodos e sentir mesmo quais são as informações básicas necessárias para poder executá-lo, né? Bem como quais são as informações que você pode extrair desse método. Talvez esse seja o ponto mais importante aqui na conversa, porque como a gente tem visões, parte do grupo, né, tem uma visão do ponto de vista atomístico, molecular, outra parte ela tem uma visão do contínuo. A pergunta é, bom, o que é que o atomístico pode prover para o contínuo e vice-versa, né? Então, uma vez que você é exposto a esses métodos, aí vai ficar muito mais fácil para vocês até para conversar entre essas várias metodologias e poder
pensar, né, em estratégias onde vocês vão poder estar utilizando esses métodos de uma forma mais efetiva. Tá? Então, essa aqui é a ideia do curso. Aí, de novo, a gente não pretende, né, estar indo de uma forma profunda, né, sobre os pormenores da metodologia, mas que vocês tenham uma primeira exposição a ela, né? Eu acho que aí caberia numa outra, talvez, sequência dessa disciplina, de você poder estar utilizando, né, essas metodologias, ou melhor, aprendendo mais detalhes, né, dessas implementações no futuro próximo. Tá? Bom, então, finalmente, como eu havia comentado, né, a avaliação vai ser esses laboratórios que a gente vai estar realizando, mais o projeto final, que aí eu volto a repetir, né, a ideia do projeto, que vocês possam estar propondo problemas, onde vocês vão estar utilizando essa visão em multiscala para estar resolvendo esses problemas, mais do que, de fato, estar executando o projeto em si. Então, é mais uma proposta de projeto, né, até por conta do tempo que a gente teria, né, para poder costurar essas várias frentes que a gente vai estar descrevendo para vocês, tá bom? Bom, então, temos dos laboratórios, o que já está programado, né? Eu não sei quanto de vocês, a gente vai fazer essa pesquisa ao final da aula, né? Estão acostumados, né, ou familiarizados com o sistema operacional Linux, né? E aqui a gente vai fazer uma introdução à computação científica, onde a ideia é que vamos explorar, né, inicialmente a parte da dinâmica molecular, né? Então, como é que eu posso descrever um fluido do ponto de vista molecular usando essa metodologia? No segundo momento, né, a gente já vai fazer esse acoplamento da dinâmica molecular com a rede Boltzmann, né, e fazer uma experimentação em cima da rede Boltzmann, e, finalmente, né, uma experimentação usando o método contínuo. Né? Então, em cada uma dessas frentes, né, a gente vai poder pensar ou no mesmo sistema ou sistemas que são parecidos, ou que você possa descrever de uma forma que você possa estar carregando informações, né, de uma escala para outra. Então, a ideia aqui é exatamente poder estar expondo vocês em cada um desses laboratórios a diferentes escalas. A molecular, meso, né, e a escala do contínuo. Então, dessa forma, você acaba experimentando, né, dos diferentes métodos e, obviamente, antes de cada laboratório, a gente vai estar descrevendo o que é que está por trás do método, né, e quais informações você pode estar extraindo a partir disso. Tá? Bom, então, só um comentário sobre o projeto, o seminário, né? Na verdade, a proposta aqui, de novo, né, é propor um projeto que seja na linha da dinâmica de fluidos, né, que é o foco dessa disciplina, e também com esse enfoque em multiscala. Né? Então, se você vem da engenharia e tem já uma visão pensando em termos do contínuo, né, a ideia aqui é você poder incorporar também essa visão molecular atomística, né? Da mesma forma, o pessoal da física, que vem que tem usualmente uma visão mais atomística, né, dos problemas, poder ter uma noção do que é que pode ser feito do ponto de vista do contínuo e, dessa forma, poder costurarmos, né, o que é que uma escala na outra. Né? Então, é possível que possa fazer uma costura entre as várias metodologias, três frentes, como também a combinação de duas frentes, né? A molecular com o meso, ou o meso com o contínuo, ou mesmo o molecular com o contínuo diretamente. Tá? Então, essa que vai ser a proposta do projeto, né? Então, talvez a questão principal vem da motivação do projeto, aí quem vai trazer os problemas são vocês, né? Então, uma sugestão é de você já estar trazendo problemas que, de alguma forma, conversam com os projetos que você já vem desenvolvendo. Obviamente, você podem explorar outras ideias, né? Isso que é muito bem-vindo. E, como eu falei para vocês, acho que a beleza dessa disciplina é que tem alunos das diferentes engenharias, né? Em diferentes unidades, de tal modo que você vai ter um olhar muito diversificado, né, sobre esses problemas, né? E a outra é talvez trazer problemas que sejam de interesse ou de importância para a indústria, né? Porque aí você vê, de fato, como está trazendo mesmo ideias ligadas à mecânica quântica, dinâmica molecular,
para problemas reais, né, e que, de fato, podem ser aplicados, né, na indústria de uma forma geral, né? Como havia comentado, né, esse enfoque em multiscala significa que a gente estaria propondo, né, um estudo onde envolvesse esses dois olhares, né? Como é que eu posso, para o mesmo problema, poder estar atacando de um ponto de vista molecular ou da escala micro, né? Como também do ponto de vista macro. E como é que essas relações entre essas escalas elas vão estar se conversando, né? Então, toda essa costura entre as metodologias, né, e as escalas, isso vai acontecer ao longo do curso, né? Então, ao final, se espera que você tenha se disposto a essas várias frentes, né? E dessa forma possam estar construindo aí uma proposta, né, envolvendo esses vários pontos, né? A motivação, que é algo que, de fato, converse com os seus interesses, né? Seja de projeto, ou seja, interesses pessoais, né? De alguma forma, algo que possa estar conversando com uma proposta que possa ser utilizada ou pensada em projetos para a indústria. E, finalmente, algo que poderia estar costurando aí as escalas micro e macro. Tá? Eu vou deixar... antes de passar para o cronograma, eu queria deixar aberto se alguém tem alguma dúvida até esse momento, ou queria fazer algum comentário. Professor, eu queria saber qual é o software que vai ser usado. Tá, eu já vou comentar sobre eles, tá? Porque em cada uma das metodologias a gente vai usar diferentes softwares, né? Alguns deles foram construídos, inclusive, aqui pela própria equipe, tá bom? E aí vai depender, no caso da dinâmica molecular em particular, a gente vai estar usando o LAMMPS como nossa base, né? Na rede Boltzmann, um código que começou construído no meu grupo, depois o Dr. Adriano ele melhorou esse código, acho que vai ser disponibilizado também para essa fase. E a terceira parte do contínuo, né, o Rafael, ele normalmente usa o OpenFOAM como uma forma de estar fazendo as inscrições no contínuo. Tá? Então, vai ser essa que é a ideia em termos de software. Mas, como eu havia comentado, tem uma questão da logística que já vou trazer daqui a pouco, que é como a gente está, todo mundo, né, tendo acesso ao mesmo, né, nível, né, ao mesmo tipo de versão, né, de software. Então, a gente já vai estar trazendo para vocês uma máquina virtual com todos esses softwares compilados, né, e funcionando. Então, essa é a ideia. Não se preocupar com a parte de compilação e de implementação desses códigos, né, no parque computacional ao qual você tem acesso. Então, isso já vai vir tudo embebido, né, nessa máquina virtual. Tudo bem? Mas os mais detalhes em termos das versões, isso vai aparecendo ao longo do curso. Ok, obrigada. Alguém teria mais alguma dúvida, questões? Bom, se não, deixa eu só comentar sobre o cronograma, né? Como havia comentado, a gente vai estar dividindo essencialmente três frentes, né? A primeira frente está ligada à parte da dinâmica molecular, uma visão atomística do problema, né? A segunda frente que está ligada à parte de uma descrição em mesoscala, né? E aqui a gente vai estar usando o método de Boltzmann. E, finalmente, né, uma descrição do contínuo, né? Então, note que, infelizmente, ao longo do semestre, a gente vai ter dois feriados, né? Um que é no dia 12 de outubro, outro no dia 2 de novembro, né? E, por conta disso, o calendário ficou meio apertado. A gente marcou essa apresentação do projeto para o final de dezembro, né? Mas, obviamente, podemos conversar de como está encaminhando esse calendário para antecipar, se for necessário, né? Mas a gente deixou reservado, então, esse dia para a apresentação final, né? Bom, então, nessa primeira fase, eu vou estar apresentando essa parte de multiscala, né?
E a gente vai estar trazendo também uma discussão sobre essa máquina virtual, né, e essa discussão em complementação também a partir de multiscala. Para quem não está acostumado com o Linux, né, a gente vai disponibilizar também alguns outros vídeos complementares nessa direção, né? E eu e o Alexandre vamos estar discutindo quanto à dinâmica molecular, né, as bases desse método, e, em particular, 2 aplicações que a gente vai estar fazendo na forma de laboratório, né? Então, aqui a gente vai estar usando o LAMMPS como nosso software, né, base para essa experimentação, né? Em seguida vem o professor Júlio e o Adriano, né, essencialmente o Adriano, que vai estar trazendo a contribuição quanto à parte da rede Boltzmann, né, e aplicações usando um código que ele mesmo desenvolveu, né. E, finalmente, a parte do contínuo, né, que vai ser descrita pelo professor Rafael e o Júlio, onde, usualmente, eles disponibilizam, né, ou usam o OpenFOAM, né. Então, nessa máquina virtual que a gente vai estar fornecendo para vocês, né, ela vai ser usada para todas, podem ser usada, né, para todas as aplicações, né. Fica como uma das formas, né, que a gente encontrou para que, mesmo à distância, a gente possa estar executando a parte do laboratório, que eu acho que é essencial aqui para a descrição do curso. Tá? Então, essa seria, né, o cronograma que a gente espera. Então, para cada uma dessas sessões, né, vamos estar realizando essas atividades e vocês vão poder estar submetendo elas ao longo desse período. Tá bom? Só lembrando que essa informação aqui ela vai estar também disponível no Moodle, né, e, obviamente, na gravação dessa explicação. Tá? Bom, como referências, né, como a gente envolve muitos diferentes métodos, né, a grande parte das referências, na verdade, vão vir na forma de notas de aula, né, ou dos artigos que são relevantes ao método, né? Todos esses artigos, esses temas, a gente vai estar distribuindo para vocês em aula, né, ou disponibilizando nos nossos canais, né? Para a minha parte, em particular, da dinâmica molecular, né, tem 2 trabalhos que são fundamentais, assim, em termos de, apesar de já serem antigos, eles trazem muito do lado dos fundamentos, né, que acabou não sendo alterado, e, apesar de ter vários avanços em termos de outras frentes, em termos de performance e também de outras propriedades que podem ser exploradas, né? E tem dois livros, né, que a gente pode também estar disponibilizando para vocês, que seria, né, essa visão, como você ter essa visão em multiscala, né? Então, como é que, de fato, você pode estar caminhando ao longo de uma perspectiva que vai desde a descrição atômico-molecular até uma descrição do contínuo, e aqui, essencialmente, o foco, ele acabou dentro desses trabalhos, né? Acabou sendo na parte de materiais, né? Mas que facilmente você pode estender, né, essas visões do ponto de vista de fluidos, né, que é o foco aqui do curso. Então, dessa forma, a gente consegue fazer uma costura, né, entre as várias escalas e, obviamente, toda vez que tiver alguma referência mais atual e que possa estar sendo interessante estar compartilhando com vocês, a gente vai estar colocando isso no Moodle, né, ou mesmo disponibilizando em algum canal de comunicação aqui do curso. Bom, então, para essa edição, essas aulas de laboratórios vão estar acontecendo de forma síncrona e assíncrona, né? Essencialmente, todas as terças vai ocorrer essas lives, né? Mas elas também vão estar sempre sendo gravadas e disponibilizadas para vocês no YouTube, né? Em cada aula, né, a ideia é até a gente poder estar, como a gente tem essa janela aí de 3 horas, né? Usualmente no presencial a gente usava basicamente todo esse período, né? A proposta aqui está sempre tratando cada aula, dividindo em 3 partes, em torno de 45 minutos, com 5 minutos de intervalo aí entre cada uma dessas contribuições, né? Esse ponto da máquina virtual eu vou trazer mais detalhes na próxima aula, né, e trazer algumas informações para vocês de como é que a gente vai estar procedendo em relação a isso.
E a ideia é que todo mundo tenha uma ferramenta que permita que você possa executar todas as atividades do curso sem se preocupar com a questão de compilação, de tipo de máquina ou computador que você estiver utilizando, né? Então, para isso, a gente vai estar disponibilizando essa máquina virtual. E, obviamente, se você tem acesso remoto, né, a algum dos clusters ou de algum sistema da qual você já está acostumado, é possível que vocês possam estar utilizando também, né, essas ferramentas. A única questão é quanto ao ponto da compilação, né? A vantagem aqui é que nessa máquina virtual todas as atividades já foram testadas, né? Então a gente tem a garantia que todo mundo vai estar, né, de uma forma com sucesso, né, executando essas várias experimentações, né? Bom, a ideia é que vocês vão ver que vai ser crescendo em termos de escalas, né? A gente vai sair desde o atomístico até o contínuo, e que em cada aula, né, a gente possa estar trazendo várias dessas visões e várias dessas atividades. Então, a contribuição e participação de vocês é essencial, né, para o sucesso do curso, em particular para a experimentação aí em termos dessas metodologias, né, porque envolve algumas dessas simulações, pode envolver um tempo maior do que o usual no período de aula, né? E a gente deixa, então, como esse contato, né, ele seja tão contínuo quanto vocês queiram, né? Então, a gente vai ter essa equipe que vai estar disponível para dúvidas, né, ao longo de todo esse período. Então, bom, a gente vai estar utilizando também várias ferramentas, né, em termos de comunicação. O próprio e-disciplinas, acho que talvez seja onde a gente vai estar centralizando, né, várias desses materiais, né, e dos vídeos, né, tanto no YouTube, né, como você pode também, né, pensar em outras mídias. Aí eu deixo a vocês à vontade de aquela que vocês acharem mais interessante, estão mais acostumados, né? E, finalmente, acho que tem um ponto importante, né, que uma das questões que a gente estaria pensando para essa edição é da possibilidade da gente fazer uma atividade coletiva, né, de tal modo que, inclusive, possa até virar um trabalho ao final, né, da disciplina, né? Então, como a gente tem contribuição de pelo menos 10 pessoas, né, isso é possível estar pensando um projeto, né, ou uma atividade que possa fazer uma costura entre essas várias escalas, de tal modo que, ao final, né, a gente possa ter um trabalho que saiu, né, desse curso. Então, note que isso aqui é diferente do projeto, tá? É algo que vai vir em decorrência, né, das atividades que a gente estiver executando, tá? E nesse processo, a gente vai estar usando algumas técnicas, né, de gamificação que vai auxiliar tanto na visualização dessas experimentações que vocês vão estar fazendo, né, desde a escala atomística até o contínuo, né, bem como você poder experimentar, né, experimentar no sentido de visualização. Aqui talvez a gente tenha uma certa limitação pelo fato de estar à distância, mas algumas técnicas, como, por exemplo, a realidade virtual, é possível a gente estar explorando, né? E eu vou ensinar para vocês como estar podendo, né, aproveitar dessas várias frentes aí, em termos de visualização, que é bastante importante e interessante, né? Seja para a dinâmica de fluidos computacional, seja para a parte atomística, né? Então, é algo que a gente vai também explorar muito, né, ao longo das nossas atividades. Bom, acho que esse primeiro ponto acho que, por conta do fato de estar à distância, né, e eu não sei se todo mundo está acostumado já com esses sistemas que a gente vai estar fornecendo, seria o ambiente Linux com a máquina virtual, né? Então, a gente vai ter esse primeiro momento de ambientação. Então, se for necessário, a gente pode disponibilizar um tempo extra, né, além da aula, para poder estar realizando, né, esse processo. E isso vai ser essencialmente nessas primeiras semanas aí do curso, né? Depois disso, acho que vocês já vão estar
tendo acesso a todas essas ferramentas de tal modo que possa estar explorando da melhor forma possível, né? E aí, nesse sentido, na próxima semana, a gente já vai tentar fazer essa montagem dessas máquinas virtuais, né, e o acesso remoto, caso seja necessário. Mas, para isso, eu preciso... a gente vai precisar entender um pouco do que é que vocês têm disponíveis, né, em termos de laptops, desktops em casa, ou mesmo nos laboratórios de vocês, né? E a gente vai estar introduzindo, então, para quem não está acostumado, ou mesmo para quem está, né, algumas ideias quanto ao uso do Linux, né, que vai ser o sistema operacional que vai estar sendo usado para as máquinas virtuais. A ideia aqui do Linux é porque é o sistema que usualmente é usado, o sistema operacional, né, que é usualmente utilizado em computação científica, né? Então, se você vai ir para essa área de metodologia, métodos computacionais em escoamento, né, muito provavelmente a gente vai estar utilizando supercomputadores, clusters, para estar executando essas simulações. Então, para isso, a gente gostaria de estar utilizando o máximo possível do parque computacional, né? E a melhor forma de você fazer isso é a partir do uso, né, de um sistema como o Linux, né? E os programas de visualização e de realidade virtual, que acaba auxiliando, né, enquanto não apenas a gente está executando, extraindo as informações físicas, mas também tendo informação sobre, bom, o que é experimentar esse sistema, né, desde o ponto de vista atomístico até o contínuo. Então, tudo isso é permitido, seja de uma visão 2D ou uma visão em 360, né, onde você consegue visualizar o teu ambiente, né, integralmente, né? E só como eu havia comentado, toda a biografia aqui vai ser distribuída para vocês, né? E dúvidas, vocês podem estar utilizando nossos canais de comunicação, que eu já vou estar colocando para vocês. Essencialmente, né, vocês podem estar sempre me escrevendo por e-mail. A minha sugestão é que utilizem, né, essa sigla aqui para me identificar em termos do tópico que a gente está abordando, né? E também, acho que tanto o Adriano quanto o Alexandro, eles vão estar disponibilizando para vocês contatos que vocês possam estar explorando aí ao longo do processo, tá? Então, qualquer coisa, não hesitem em estar me contactando, né? Ou diretamente pelo Moodle ou por e-mail, né? E qualquer dúvida, né? Todas as dúvidas que aparecer ao longo do processo, né? E acho que no início vai ter bastante em função você tá tendo acesso a esse ambiente. Eu vou estar trazendo no início das aulas, né? E vocês podem estar comentando, seja dos laboratórios, seja a questão dos projetos também, né? Em termos das discussões que a gente estiver trazendo. Então, a ideia aqui é, de fato, né, de uma forma contínua, né, mantendo esse contato com vocês, né, e toda aula podem estar trazendo também se alguma coisa que seja do ponto de vista técnico, né, do uso dessa máquina virtual ou mesmo dos laboratórios em si, como também do ponto de vista das metodologias que a gente vai estar explorando aqui ao longo desse processo, né? Bom, eu vou disponibilizar para vocês, aqui no chat, né, um formulário que, ao final da aula, né, eu gostaria que vocês pudessem estar preenchendo, né, que essencialmente quanto o acesso que vocês têm em termos de máquina, internet, né, e alguma experiência de vocês prévia em relação aos sistemas, que isso vai nos ajudar a poder estar propondo, né, a melhor forma do ponto de vista dessas máquinas, né, ou melhor, dessa máquina virtual, para que esteja alinhado aí com o que vocês têm em mãos, né?
E aqueles que tiver problema, obviamente, pode estar sempre... a gente tem outras soluções possíveis, que seriam um acesso à distância, né? Um acesso remoto, seja pelas nossas máquinas ou as máquinas do RCGI, tá bom? Eu vou dar, a gente deu aqui 45 minutos, eu vou dar uns 5 minutos de intervalo, mas se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade de estar trazendo, tá? Mas vamos dar uns 5 minutinhos aí de intervalo e a gente já volta, tá bom? Quem tiver dúvidas, fique à vontade de abrir o microfone ou poder estar trazendo aí qualquer dúvida que tenham, seja no chat ou abrindo o microfone. Tá bom? Bom, professor, eu Rodrigo, diga vou, lá. eu vou ter que sair, mas eu vou deixar meu contato aqui no chat para o pessoal. Quem quiser já, né, tiver curiosidade de saber alguma coisa sobre o Lattes Boltzmann, ou também das outras coisas, pode mandar e-mail. Então, eu vou deixar meu contato aqui. Obrigado, Adriano. Uhum. Isso aí. Então, o Adriano vai estar responsável pela parte do Boltzmann, né? E aí, acho que em outubro, né, ele vai estar voltando aí, tá conversando com vocês, né, sobre essa metodologia, né, que vai fazer exatamente a ponte entre a parte atomística e do contínuo, né, o nosso meio. Tá bom. Valeu, professor. Obrigado, Adriano. Então, até daqui a pouco, né? Meio-dia a gente tem outra. Isso, vamos ver. Na verdade, tá meio pendente aí para saber Tá se vai legal. ter. Tá Mas perfeito. eu aviso. Tchau, tchau. Eu vou parar por enquanto aqui o compartilhamento, parar a gravação para a gente voltar aqui depois.